Oi, minha gente! Hoje eu estou aqui para mais uma leitura muito interessante, que está recheando essa série com muitos temas bons e importantes e interessantes para mães, para os pais, para os educadores. E hoje eu quero trazer um autor que eu gosto muito, um autor contemporâneo e que me ensina muito e nos ensina muito. Eu estou falando de Augusto Cury, um psiquiatra, psicoterapeuta, escritor, professor, um gênio da nossa atualidade, quando o assunto são as relações humanas, a ansiedade, educação de filhos, relacionamento entre casais. Ele tem um repertório muito grande de conhecimento para ajudar todas as pessoas. E gosto muito do que o Augusto Cury nos ensina. E esse livro que eu vou ler para vocês hoje é um livro físico que eu tenho já há algum tempo, que tem o título Pais inteligentes formam sucessores e não herdeiros. Como ensinar nossos filhos a serem empreendedores, ousados e líderes para constituírem o seu legado e não viverem à sombra dos pais. Interessante, né? Principalmente para quem tem filho adolescente aí, para quem tem filho entrando na adolescência, para quem tem criança ainda e já vai se preparando. Eu gosto muito do que o Augusto escreve. Essa edição é de 2014. Olha só que interessante. E olha, gente, 2014, esse livro já tem 10 anos, né, a partir da sua publicação. Tem algumas coisas nesse livro que eu discordo, tá? E isso é muito legal da gente compreender e pensar que nem tudo numa obra vai nos agradar. Nem tudo que alguém escreve vai encaixar com os nossos próprios valores, os nossos próprios princípios, as nossas outros estudos com outros educadores, com outros pensadores. Mas o mais legal da vida é a gente poder se abrir e aprender com o que com outros temas, né? Com outras visões, com outras teorias, com outras possibilidades, mesmo que a gente não concorde 100%. E eu vou dizer aqui por que tem coisas desse livro que eu não concordo. Porque, como eu disse, é um livro que já tem 10 anos, muita coisa já mudou. Até alguns discursos do Augusto Cury também já mudaram em relação a alguns temas. E tem coisas nesse livro que está ainda muito voltada para o olhar do adulto, para a posição do adulto. E tá tudo bem. Essa é a forma que o Augusto enxerga. Eu gosto de outros autores também que trazem muito a perspectiva do olhar da criança, do adolescente, mas eu não vou desperdiçar esse material tão importante, que já me ajudou muito e que traz também, em alguns momentos, um olhar baseado na perspectiva do jovem, do adolescente. E é claro que eu seleciono as partes que eu gosto e que corroboram com aquilo que eu acredito para poder trazer para vocês. Eu não vou falar de algo que eu não concorde. Então, assim, tem pontos que eu concordo e tem pontos que eu não concordo. E tá tudo bem. Ninguém vai agradar a todos, não é mesmo? Vocês também que estão me ouvindo, muitas vezes pode ser que vocês não concordem com tudo, mas com alguma coisa, pode ser que vocês concordem e gostem, né? E se identifiquem. Então, tem questões do Augusto que eu não me identifico, e tem outros, tantos outros pontos que eu me identifico sim. E isso é muito legal, né? Para a gente usar e passar para os nossos filhos. A gente não precisa concordar com tudo o tempo todo.
E é muito bom também que a gente tenha essa consciência para entender que nem os nossos filhos vão concordar com a gente o tempo todo. Nós não somos donos da verdade, donos da razão. Eu, enquanto uma mentora de educação parental, talvez não agrade todas as pessoas, e é lógico que isso vai acontecer. Nem todo mundo concorda com o que eu falo, e está tudo bem. Nem Jesus Cristo agradou a todos. Como que eu, aqui, uma pobre mortal, vou agradar, não é assim? E os pais precisam entender isso. Nem sempre o que a gente fala para os nossos filhos vai agradá-los. E tem horas que eles vão contestar o que a gente fala, e isso é muito importante. Ter uma pessoa, desenvolver habilidades de senso crítico num jovem, que é uma das habilidades esperadas lá para os profissionais do século XXI, é o desenvolvimento do senso crítico, é somente a partir das divergências de opiniões. Não dá para eu querer um filho, uma filha que tenha um senso crítico desenvolvido, se eu vou me ofender, vou brigar, vou xingar, vou criticar, vou dar bronca todas as vezes que essa pessoa discordar do meu ponto de vista. Então, fica essa reflexão aqui para quem tem filho, principalmente agora nessa mudança, né, de fase da infância para a adolescência, que é o momento que eles vão contestar muito. Muitas vezes eles não têm ainda certeza do que eles estão contestando, mas eles estão buscando respostas e muitas vezes eles contestam com toda a razão, porque nós estamos errados, sim. E como eu já falei aqui para vocês várias vezes, o comportamento de crianças e adolescentes são sinais, são bússolas para que a gente olhe para o nosso comportamento, para o que a gente está fazendo com eles, porque eles nos dão as dicas. Olha aí, mamãe, eu acho que isso não é legal o que você está fazendo. Vamos repensar o nosso comportamento, a nossa forma de olhar para eles. E eu vou ler um trecho aqui de uma das tantas técnicas que o Augusto traz nesse livro. Algumas eu não concordo, já falei, mas eu vou ler uma aqui que eu gosto muito e que eu também falo sobre isso, a importância dos pais se conectarem com os filhos, formando pontes de conexão e não simplesmente criando muros, tá? Então, vamos lá. Nesse trechinho, ele fala assim, ó, a correção da rota dos pais inteligentes para prevenir a formação de herdeiros que vivam à sombra dos pais e contribuir para a formação de sucessores que constroem o seu próprio legado, é fundamental trabalhar algumas ferramentas. Então, ele traz aqui. Uma das técnicas dele é nutra a personalidade deles com a sua história. Educadores brilhantes, ele chama os pais de educadores, né? Educadores brilhantes devem resgatar o coração emocional para os filhos em longas e contínuas conversas no decorrer do dia. No decorrer da vida, desculpe. Deixá-los penetrar nas camadas mais profundas da sua mente. Devem encantá-los com a melhor das histórias, a sua própria história, com todos os seus fracassos e sucessos, sonhos e pesadelos, aventuras e tédio. É imprescindível para formar a personalidade dos filhos que os pais falem de si mesmos e não deem apenas presentes e regras. Mesmo um pai alcoólatra pode ensinar a seus filhos sobre suas dores, seus dramas, seus vícios. E assim, usar seus capítulos mais difíceis como pedagógicos. Educadores inteligentes deixam seus filhos e alunos conhecer as dificuldades e perdas que enfrentaram para chegar aonde estão. Essa é uma das mais excelentes técnicas para ensiná-los que ninguém é digno do pódio se não utilizar os percalços para conquistá-lo. Claro, talvez
devamos guardar alguns segredos, mas estes deveriam ser mínimos. Infelizmente, mesmo pais com excelente nível acadêmico falham frequentemente nessa empreitada. Não apenas os filhos, como vimos, enterram seus pais vivos, muitos pais fazem o mesmo com seus filhos. Aqui um parênteses, gente, ele fala aqui em um capítulo anterior sobre os filhos que enterram os pais vivos, tá? Simbolicamente, tá, gente? É uma metáfora isso. Então, vamos lá. Então, ele diz aqui que os pais também fazem isso, né? Quando não fazem essa conexão com os filhos. A indiferença, a morte do diálogo e, principalmente, a incapacidade de nutrir o psiquismo deles com suas experiências são os responsáveis por esse lapso. É incrível que em todas as nações modernas os filhos conheçam as broncas dos pais, suas críticas, suas manias, mas não conheçam profundamente e nem se deixam conhecer. Mas não os conheçam profundamente nem se deixem conhecer. Você se deixa conhecer? Seria desejável que, pelo menos uma vez por semana, a TV fosse desligada à noite, ainda que apenas por 1 ou 2 horas. Motivo? Estabelecer diálogos entre pais e filhos para a construção de pontes. Sem pontes, todos ficam ilhados. Há estatísticas que demonstram que 50% dos pais nunca conversaram com seus filhos sobre os seus medos, pesadelos, dificuldades. Uma perda irreparável. A família tornou-se um grupo de estranhos. Minha gente, é verdade. Isso aqui eu tenho que concordar com ele. E eu sempre oriento os pais que eu atendo individualmente, no consultório, em palestras, em rodas de conversa, em grupos de pais e mães e famílias, que mostrar vulnerabilidade para os filhos não significa ser fraco. Significa que somos todos humanos, passíveis de erros. E muitas vezes os pais têm medo de mostrar que erram, porque temem, né, que estejam incentivando os filhos a serem fracos, a errarem. Nada disso, gente, tudo bobagem. Quanto mais nós nos mostramos vulneráveis, passíveis de errar, mais nós nos conectamos com a humanidade dos nossos filhos, mais eles nos enxergam como pessoas humanas, falíveis, que nós não somos super-heróis nem super-heroínas. E isso é bom, isso é muito bom. É claro que aqui vale uma ressalva, não é para ficar invertendo a ordem da vida, levando problema para os filhos. Não, não é isso. Não é sobre isso. Mas também não é sobre se colocar como homem de ferro ou a Mulher Maravilha o tempo todo, que nunca falham, que nunca erram, que nunca tem medo. Não, tá? Então, é a gente saber dosar. Sentar e contar uma boa história sobre alguma travessia sua durante a vida pode ser muito enriquecedor. E aqui o Augusto fala sobre isso, de construir pontes. Eu sempre falo dessas pontes. Como é importante a gente construir essa conexão afetiva. E muitas vezes as pessoas me perguntam, mas como que faz isso? Assim, sentando, conversando, contando uma história, lendo uma história, trazendo de forma ilustrada alguma coisa que você queira ensinar para o seu filho. Gente, Jesus foi um grande contador de histórias e que reunia os seus discípulos, seus alunos, e os ensinava contando histórias. Nós precisamos aprender com os grandes mestres a contar histórias para os nossos filhos. E essa história, o Augusto Cury fala de conte a sua própria história. Legal, maravilhoso, mas a gente também pode usar histórias de outras pessoas.
para contar para os nossos filhos e fazer um link com aquilo que a gente quer ensinar. Sem pensar aqui em ficar dando sermão, né? Falando da história. Olha, mas se ele fizesse isso, se ele fizesse aquilo. Não precisa dar a lição de moral. As crianças e os adolescentes têm capacidade de entender através de uma história, sem a gente precisar ficar explicando muito. É claro que quando eles perguntam, a gente vai explicar, mas a gente não tem a necessidade de ficar, ó, blá, 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 blá. Pais inteligentes criam, educam, formam sucessores e não herdeiros. Então, quando a gente dá muito presente, quando a gente põe muita regra, quando a gente coloca muitos horários, muitos compromissos, muitas coisas, dá muita bronca, mostra muita crítica e não mostra o nosso lado humano, que é isso que conecta, a gente está construindo muros ao invés de construir pontes. E ele fala muito bem, né? Nesse pedaço, cada um fica ilhado no seu canto. É o que a gente tem visto hoje. Em muitas famílias, cada um no seu quarto, cada um no seu celular, cada um no seu mundinho dentro da mesma casa. Isso é ruim tanto para os adultos, mas pior ainda para os adolescentes, para as crianças. E como nós somos os adultos da relação e somos responsáveis por conduzir essas crianças, esses adolescentes para a vida, para uma vida saudável, nós precisamos urgentemente mudar as nossas rotas, as nossas condutas. Por quê? Porque os jovens estão perdidos. E se os pais não encontrarem uma rota segura para ajudar os seus filhos, o fim desses jovens está sendo muito trágico. São inúmeros, cada dia o número aumenta ainda mais de adolescentes com síndrome do pânico, com ansiedade, com depressão e com ideação suicida. Nós precisamos tomar providências urgentes. E não é tentando consertar a criança, é tentando olhar para as rotas que nós estamos seguindo na educação dos nossos filhos. E se essa rota não está nos levando para um lugar bacana, de sucesso, de progresso e de evolução, urgentemente nós precisamos mudar a rota. Na próxima semana, eu vou ler mais um trechinho, mais uma sugestão maravilhosa do Augusto Cury, falando ainda de histórias, tá? Na próxima leitura da semana que vem. Um beijo no seu coração. Se não curtiu ainda esse canal, se não se inscreveu, se inscreva. Compartilhe essa leitura com alguém que você acha que vai ajudar, né? Que vai se beneficiar dessa fala minha. Compartilha essa live, esse vídeo, tá bom? Se inscreve, ativa o sininho aí para você receber notificação de novos episódios. A semana que vem tem mais. Beijo no seu coração.